Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para começarmos então a nossa aulinha, a nossa videoaula sobre a unidade de aprendizado 5, né? Então nós temos que retomar algumas coisas que foram faladas na aula passada, para que a gente possa então, né, falar a respeito delas agora. Então nós falamos na aulinha passada a respeito das transformações gasosas, né? Quais eram elas, né? A pressão constante, o volume constante, a temperatura constante. Cada uma delas tinha uma relação, cada uma delas tinha exatamente o quê? Um tipo de transformação. Sempre lembrando que um gás, quando transforma, ele não muda de estado físico. Esse gás, quando transforma, ele muda ou de pressão, ou de volume, ou de temperatura. Quando a pressão é constante, o que que nós temos, né? Uma transformação isobárica, né? Pressão constante. Volume e temperatura vão aumentar na mesma proporção. Aí, quando nós temos uma transformação a volume constante, ela pode ser isocórica, isovolumétrica ou isométrica, né? O que que nós temos que lembrar? Nessa situação, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E por último, então, nós temos a transformação mesotérmica, que é exatamente a relação onde a temperatura se mantém constante, e dentro nessa configuração nós temos o quê? Que pressão e volume vão se relacionar de forma inversa. O que que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver basicamente essas transformações aplicadas àquilo que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Então, para isso, a gente vai compartilhar, né, as nossas telinhas para que vocês possam acompanhar aí e exatamente o material que está postado junto para vocês. Então, nós temos novamente a nossa tela de abertura, né? Então, vamos começar a nossa aulinha. Unidade de aprendizagem 5. Então, olha só, o que que a gente tem que entender, né? O que que significa termodinâmica? A termodinâmica, basicamente, ela vai estudar a conversão de calor em trabalho. Toda vez que nós queremos transformar calor em trabalho, nós estamos analisando isso dentro de um processo termodinâmico. O que que nós entendemos? Onde é que a gente pode encontrar um processo termodinâmico? A gente pode pegar, por exemplo, uma situação como essa. Um, um êmbolo, que é essa partezinha aqui de dentro, né? Esse êmbolo seria o equivalente a uma seringa, né? A parte móvel da seringa. E o que que vai acontecer? Nós temos aqui dentro um gás. Esse gás ele está aprisionado ali dentro. Vai ter uma quantidade de matéria, né? Um número de moléculas, a constante real dos gases. Vai estar a uma temperatura. E esse sistema todo está em cima de um reservatório térmico. Por quê? Porque aqui é que vai ser a nossa fonte térmica, aqui vai ser a situação de nós fornecermos ou retirarmos calor deste gás. O que que pode acontecer, então, né? Nós vamos ter um reservatório, que esse reservatório pode fornecer calor para esse gás. Então, para a gente entender o que eu estou querendo dizer, vamos colocar lá a seguinte situaçãozinha. Deixa eu botar aqui. Então, eu vou ter a situação primeira, né? Ele fornecendo calor para o gás. O que que vai acontecer? Ao fornecer calor para o gás, esse gás, teoricamente, ele vai aumentar a agitação das moléculas. E ao aumentar a agitação das moléculas, o que que nós podemos pensar? Que a temperatura dessas moléculas vai aumentar. O que que normalmente acontece quando há uma maior agitação aqui? A tendência é que esse gás se expanda. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai provocar um deslocamento desse meu êmbolo. Então, o que que aconteceu? Calor positivo provocou um aumento de temperatura, que por consequência fez com que este êmbolo se mexesse. Ok? Nós podemos pensar numa situação contrária. Como assim? Ao invés de pegarmos a situação de entregar calor, nós retiramos calor. O que que vai acontecer? A agitação das moléculas vai diminuir, e essa agitação, né, diminuindo, a temperatura cai. Qual é a situação aqui? O gás vai diminuir, né, o seu volume. Por consequência, esse êmbolo, ao invés de subir, ele vai descer. Quando esse êmbolo sobe ou esse êmbolo desce, o que que nós estamos tendo? Um deslocamento. Trabalho. Então, nós estamos aqui a situação da conversão de calor fornecido por um reservatório térmico, né? E esse calor vai promover o deslocamento deste êmbolo. Só que nós não podemos esquecer o seguinte: o que que nós não podemos esquecer? Que toda vez que nós tivermos, né, uma situação em que nós tenhamos calor e trabalho envolvido, eu posso ter situações das transformações que nós tínhamos anteriormente comentado.
De que forma? Eu tenho que pensar de uma forma geral do trabalho. Como é que eu posso pensar numa forma geral do trabalho? Eu tenho que entender o seguinte: quando o calor for entregue, ele vai ser positivo. Quando o calor é retirado, ele vai ser negativo. Então é muito importante essa situação. O calor foi entregue, então o sistema recebeu o calor. É muito importante vocês entenderem essas palavras, né? E o que que aconteceu? Se o sistema cede calor, então nós temos um calor negativo, ok? Então, lembrando lá, o calor positivo significa dizer aumentar a agitação das moléculas. Um calor negativo significa diminuir a agitação das moléculas. O que que vai acontecer? Quando esse gás expande, esse gás empurra o êmbolo. Então, nós estamos dizendo que o trabalho, quem está realizando é o gás. Então, o que que vai acontecer? O gás realiza, o gás faz, certo? Então, o que que vai acontecer? Esse trabalho é um trabalho positivo porque está associado à expansão. Agora, quando a gente retira calor, o que que vai acontecer? Aquele êmbolo ele desce, ele comprime. Então, aquele êmbolo, ao comprimir, está realizando, né, trabalho sobre o gás. Por consequência, esse trabalho é negativo. A gente pode pensar, né, na situação de trabalho positivo na expansão e trabalho negativo na compressão. Ok? Sempre lembrando lá da teorema de cinética dos gases que um gás aceita grandes compressões, né, e aceita grandes expansões. Como é que a gente pode lembrar do trabalho? O trabalho é toda a força que provoca um deslocamento. Então, o que vai acontecer? Se nosso êmbolo está subindo e descendo, é ali que eu vou analisar o trabalho, correto? Então, o que vai acontecer? Se esse meu êmbolo sobe, ele está aumentando o volume. Por consequência, ele está realizando um trabalho positivo. Então, ele está tendo um deslocamento. Quem é que está provocando esse deslocamento? A expansão do gás. A expansão do gás, ela vai ser dada a partir do quê? Da pressão. Quando nós falamos de fluidos, a gente não fala de força, a gente fala de pressão. Então, o que, que vai acontecer? Se nós pensarmos na relação de trabalho, nós temos lá a força, né, que provoca um deslocamento. Então, essa força provocar um deslocamento. Mas, como eu comentei com vocês, nós, em termos de fluidos, não podemos pensar em força, nós temos que pensar em pressão. Então, no lugar da minha força, eu vou determinar ela fazendo pressão vezes a área. Ok? O que, que vai acontecer? Substituindo, né, no lugar da força, a pressão vezes a área, eu vou ter lá pressão, área, vezes o deslocamento. De quem? Deslocamento do êmbolo. Se nós analisarmos, né, esse deslocamento do êmbolo aqui, e a área está associada a quê? A variação de volume que este gás sofreu. Consequência, a gente pode pensar então que o produto A vezes D se refere ao volume de gás que expandiu ou que comprimiu. Por consequência, eu posso pensar que o meu trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Importante aqui, né? A unidade do trabalho, ela vai ser o quê? A unidade do meu trabalho, ela vai ser o joule, né? O joule. Vamos botar assim. Opa, joule, né? Que é um J maiúsculo. Para que eu tenha esse J maiúsculo, eu tenho que pensar que a minha pressão, ela vai estar em Pascal, correto? E o meu volume vai estar em metro cúbico. Então, Pascal vezes metro cúbico é joule. Outra forma também de apresentar é Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Correto? E aí o que, que vai acontecer? Newton por metro ao quadrado, tudo isso, né? Tudo isso vezes metro cúbico. Então, isso também vai ser o meu joule, ok? Por quê? Ó, porque um metro daqui vai simplificar com metro quadrado daqui, vai simplificar com metro quadrado daqui, vai ficar Newton vezes metro, que é a definição aqui em cima, ó, do meu trabalho, que é força vezes o deslocamento. Certo? Muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Continuando. Vamos aqui, tirar, perfeito. Continuando, então. Eu tenho que pensar, obviamente, em quem? No gráfico PV. Lembram que eu tinha comentado o gráfico PV para vocês lá nas situações das transformações? Ele é importante exatamente isso. Por quê? Porque é a partir dele que eu vou determinar o meu trabalho. Então, o que, que eu posso pensar? Que a área desse gráfico é importante. E de que jeito? A área desse gráfico me determina o trabalho.
Mas o diagrama PV, ele também pode ser analisado pensando no quê? Pensando nas transformações. De que forma? Eu vou ter um diagrama PV, por exemplo, aqui. Se vocês se recordarem da unidade passada, nós falamos que essa curva aqui é uma isoterma. O que nós podemos ter? Nós podemos ter caminhos esses, né, que poderão acontecer, por exemplo, de uma isoterma para outra, correto? De que jeito? Ó, a pressão constante, correto? Eu posso ter, né, um outro caminho de isoterma, de qual caminho, né? Vamos mudar aqui o negocinho vamos mudar aqui. Aqui eu posso ter desse mesmo ponto para cá, eu tenho uma transformação a volume constante. E o que nós podemos ter na jogada agora aqui, ó, né? Um caminho. Então, eu posso ter um caminho que começa na isoterma de 400 Kelvin, ela vai para uma isoterma de temperatura menor de 300 Kelvin e pode voltar para essa temperatura de 400 Kelvin. De que forma? Transformações. A vermelha é uma transformação isobárica, né? A vermelha vai ser isobárica. Por que isobárica? Pressão constante, enquanto que a minha amarelinha aqui em cima, né, vai ser o quê? Vai ser uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Certo? Isovolumétrica. O que eu não posso esquecer? Onde é que está a temperatura na jogada? A temperatura, gente, ela está aonde? A temperatura vai estar... Deixa eu pegar aqui. A temperatura vai estar nessa direção. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui as três variáveis de estado de um gás: pressão, volume e temperatura. O que vai acontecer? Eu tenho transformações que vão estar ocorrendo, e essas transformações ou altera a pressão e o volume, ou altera o volume e a temperatura, ou altera, né, a pressão e a temperatura. Conforme o tipo de transformação, nós temos estas, né, acontecendo. Volta lá, só um pouquinho, aqui, vamos, né, limpar o texto, certo? Tadã! Aí, o que nós vamos falar? Nós vamos falar da nossa primeira lei da termodinâmica e vamos aplicar cada uma, né, das transformações essa primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, a gente está associada exatamente na relação do que eu preciso para transformar calor em trabalho. O que vai acontecer? Se eu entrego mais calor, a agitação aumenta. Se eu retiro o calor, a agitação diminui. Certo? Outra forma de alterar a agitação das moléculas. Eu não entrego calor, mas eu comprimo. O que vai acontecer? As moléculas terão um espaço menor, por consequência, elas vão agitar mais. Correto? Eu também posso fazer o quê? Ao invés de comprimir, expandir. O que vai acontecer? As moléculas vão agitar menos. Então, vejam, eu posso alterar a temperatura do gás entregando ou retirando calor, ou eu posso alterar a temperatura do gás comprimindo ou expandindo. Isso é muito importante. Nas duas ocasiões, o que eu estou variando? Ou o que eu estou mudando? A temperatura. E a temperatura está associada à energia cinética média que nós vimos na aula passada. Essa energia cinética média, ela está associada a quem? Né? A um número de mols, lembram lá? A constante real dos gases e a temperatura. Consequência, se eu alterar a temperatura, eu altero a agitação, por consequência, eu altero o quê? Uma coisa chamada energia interna. Então, o que nós temos que pensar? Né? Toda vez que nós temos um processo térmico, nós vamos mudar calor, nós vamos mudar temperatura, trabalho. Os dois dependem o quê? Dependem, né, de como a gente vai fazer do nosso processo. Porém, vai ter uma grandeza, que é a terceira, né, que não vai sofrer alteração. Ela basicamente depende do estado inicial e do estado final desse gás. Então, se ela sai de um ponto, realiza diversas transformações e volta para o mesmo ponto, essa grandeza não muda. E essa grandeza nós chamamos ela de energia interna. Óbvio, o que acontece? Se ocorrer uma variação da energia interna, é porque a temperatura desse gás mudou.
Se a variação da energia interna for igual a zero, a energia interna do gás não alterou, significa dizer que a temperatura dele não alterou. Ok? Então, nós temos que pensar na primeira lei da termodinâmica dessa forma. A variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor que eu entrego para o sistema, correto? E esse sistema retira energia sob forma de trabalho. Então, eu vou entregar energia sob forma de calor e vou retirar energia sob forma de trabalho. Ou eu vou, né, retirar energia sob forma de calor e entregar energia sob forma de trabalho. Ou um ou outro, certo? Como a gente não consegue transformar todo calor em trabalho, está associado à segunda lei, como a gente não consegue associar, né, transformar todo o calor em trabalho, é óbvio que essa diferença aqui, ela sempre vai sofrer, né, o quê? Um valor diferente de zero. Então, é muito importante nós entendermos o seguinte: toda vez que eu entregar energia, ou sob forma de calor, ou sob forma de trabalho, eu vou ter uma variação da energia interna. Isso nós chamamos de primeira lei da termodinâmica. Né? Então, a energia interna U de um sistema tende a aumentar se acrescermos energia na forma de calor, e a diminuir se removermos energia na forma de trabalho. Correto? Ou o sistema pode também, né, tender a crescer se fornecermos calor e, né, ou realizarmos trabalho sobre ele. Então, eu posso aumentar a temperatura entregando calor, mas eu também posso aumentar a temperatura realizando um trabalho sobre o gás. Da mesma forma, eu posso diminuir a energia interna retirando calor ou, né, o gás realizando o trabalho. Então vejam que isso é muito importante e essas palavras elas vão aparecer, né, nos problemas que vocês estão, vocês terão que fazer nessa unidade de aprendizagem. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu gosto muito de apresentar para os meus alunos, e isso, de certa forma, dá um mapa geral, né, de como funciona a primeira lei da termodinâmica. Então, aqui a gente apresentou para vocês a primeira lei da termodinâmica, definindo a variação da energia interna. Agora eu vou apresentar esse balanço energético, né, de um jeito um pouco mais, digamos assim, prático, né? Que eu digo o seguinte: todo calor é entregue ou retirado sobre este gás, né? Ele vai provocar o quê? Ele vai provocar uma variação de energia interna e a realização, né, de trabalho. Ele vai ser dessa forma, Q igual a trabalho mais ΔU. O que eu não posso esquecer aqui? Eu não posso esquecer que uma coisa é entregar calor, outra coisa é retirar ou colocar trabalho, que aí no caso o gás faz, né, ou o gás sofre, né, e outra é a questão da variação da energia interna. Dessa forma, digamos que na minha experiência de trabalho, eu sempre consigo fazer com que os alunos consigam perceber um pouco melhor como funciona a relação calor-trabalho e energia interna. Então, o meu balanço energético começa exatamente dessa forma: energia trocada com o meio externo na forma de calor. Quais são as situações? Se o calor é positivo, o sistema recebe. Se o calor é negativo, o sistema cede. Agora, se não há troca de calor, ou seja, Q igual a zero, nós dizemos que aqui surge o nosso quarto processo. Como assim quarto? Nós falamos da isobárica, nós falamos da isovolumétrica e nós falamos da isotérmica. Agora vai aparecer o nosso quarto processo, chamado adiabático. Então, o que significa um processo adiabático? Não há troca de calor do gás com o sistema. Ok? Ele vai realizar trabalho ou, né, receber calor, ele vai ter relação entre calor e desculpe, vai realizar trabalho ou variar a energia interna sem troca, né, de calor com o meio externo. Essa transformação, gente, ela é sempre muito rápida, certo? Muito rápida. Vamos trocar a corzinha aqui para aparecer. Então, muito rápida. O que significa dizer isto? Significa dizer que toda vez que nós tivermos
uma transformação adiabática, para que não ocorra troca de calor com o meio externo, ela tem que ser muito rápida. Exemplo clássico que eu sempre dou para os meus alunos, até vou pegar aqui, ó, né? Que eu tenho aqui. Eu tenho um desodorante, correto? O que que nós temos aqui? Nós temos um gás misturado com o perfume. O que que vai acontecer? Toda vez que eu aperto a válvula aqui em cima, eu libero o gás. Se vocês continuarem a apertar, vocês vão ver que o recipiente aqui ele vai ficar geladinho. Por quê? Porque eu tenho que pensar da seguinte forma: eu tenho que pensar que se o meu Q é igual a zero, ou o meu trabalho é igual a menos ΔU, vamos botar aqui, ver se eu consigo botar o delta, tadã, delta U, ou se nós passarmos, ao invés de, né, o ΔU por outro lado, eu posso passar o trabalho para o outro lado. Então, eu vou ter menos trabalho igual a ΔU. Então, o que que vai acontecer? Nesta situaçãozinha aqui, o trabalho é positivo. Então, nessa situação, nós temos expansão. Nesta situação, o trabalho é negativo. Então, nós vamos ter uma compressão. Muito importante vocês se ligarem nessa situação aqui. Por quê? Porque nós temos duas possibilidades de transformação adiabática: uma expansão adiabática ou uma compressão adiabática. Vai depender de como está se relacionando o trabalho com a energia interna, certo? Então, aqui nós temos a nossa quarta transformação, correto? Vamos para a próxima. A próxima seria o quê? A próxima seria trabalho, né? Então, nós vamos ter aqui energia trocada com o meio externo na forma de trabalho. Qual é a relação que nós temos? Se o trabalho é positivo, expansão. Olha lá, o trabalho positivo, expansão. Se o trabalho é negativo, é compressão. Quando o trabalho é positivo, nós dizemos que o gás faz trabalho, realiza trabalho. Essas palavras faz e realiza vão aparecer nas questões, né? Ó, outra situação, quando o gás sofre uma compressão, então nós dizemos que o gás sofre trabalho, né? Recebe trabalho. Esse trabalho, ele vai ser negativo. Agora, quando o trabalho é igual a zero, o que que vai acontecer? O êmbolo não desloca nem para cima e nem para baixo. Ah, então quer dizer que a variação do volume é igual a zero. Sim, se a variação do volume é igual a zero, o que que nós podemos dizer? Transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica. Então, aqui é uma transformação que nós já conhecemos, né? Uma transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica, ou seja, ela é feita a volume constante. Então, se o meu êmbolo nem sobe ou o meu êmbolo nem desce, o que que vai acontecer? O meu volume ficou constante, eu tive uma transformação, né, isométrica. Trabalho igual a zero, certo? E a última grandeza importante é a nossa energia interna. Está associada a quem? A temperatura. Né? Então, se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. Correto? E aí nós temos que fazer o nosso balanço energético. Então, se a variação da energia interna é positiva, significa dizer que o U aumentou. Se o U aumentou, o T aumentou. Se a variação da energia interna é negativa, significa dizer que o U diminuiu. E se o U diminuiu, o T diminuiu. Se a variação da energia interna é igual a zero, então significa dizer que o meu U é constante. Se o meu U é constante, a minha temperatura é constante. E aí a gente recai sobre a transformação isotérmica. Certo? Então é muito importante. Esse balanço energético, eu sempre tenho ele como base para dar um mapa geral de toda a primeira lei da termodinâmica. Essas são as possibilidades que nós temos. Ah, Elston, mas ficou faltando a transformação isobárica. Né? A transformação isobárica usa toda a fórmula, toda a equação da primeira lei da termodinâmica. Como é que então vai funcionar cada uma dessas transformações para que a gente possa entender? Então, apagando aqui todos os desenhozinhos para passar para o próximo slide.
Antes tem o nosso exemplo aqui, né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Enquanto se expande um gás, então aqui nós temos palavras importantes, né? Então aqui, ó, nós vamos ter expande. Isso aqui é uma palavra muito importante. Por quê? Porque enquanto expande, deixa eu botar aqui um negocinho que vai ficar tarará, ali, né? Então aqui, ó, nós temos enquanto expande o gás, o que que vai acontecer? Nós temos, né, ele recebe, então aqui, ó, vejam que as palavras vão aparecendo. Ele recebe o calor, né, de 100 joules. Então nós sabemos que o Q é igual a 100 joules, certo? E realiza o trabalho de 70 joules. Então, o que vai acontecer? Ele está realizando. Se ele está realizando esse meu trabalho, né, ele é positivo, 70 joules. O que nós temos que nos lembrar? Que a quantidade de calor é igual ao trabalho, né, mais o ΔU. Certo? Então, eu vou trabalhar agora aqui na configuração. Calor 100 igual ao trabalho 70 mais ΔU. Se eu quiser isolar aqui, 100 menos 70, eu vou ter igual ao meu ΔU. Consequência, o meu ΔU é positivo, né? 30 joules. Igual a ΔU. O que eu posso pensar? Que ele aumentou, né, 30 joules. Desta forma, a minha resposta é letra C. Deixa eu botar aqui, ver se eu consigo colocar. Vou botar para cá, né? Então, aqui, ó, letra C. Certo? Aqui aumentou 30 joules. Tranquilo? Continuando, vamos apagar aqui para poder passar para o próximo slidezinho. Opa! Vamos apagar todos, fechar e passar para o próximo. Por que tu ficou? Oh, bugou o negócio aqui. Só um pouquinho, gente. Vamos apagar todos. Apagar todos. Vamos embora. Fechou, fechou, maravilha. Passou. Então, agora a gente vai falar dos processos termodinâmicos. Quais os processos? Os 4 que nós já vimos, certo? Então, aqui nós vamos ter o trabalho realizado por um gás, então, ou seja, ele está expandindo em um processo isobárico. O que vai acontecer? Esse trabalho é P ΔV, correto? De certa forma, o que nós temos que pensar? Nós vamos ter um diagrama PV, onde a pressão vai ser constante, conforme eu fiz o desenhozinho lá na situação da isoterma. Ok? E aí, do estado 1 para o estado 2, ele alterou, nesse caso, volume e temperatura, correto? Então, ele alterou na situação, ele realizou o trabalho, primeiro. Segundo, ele teve, né, a situação de receber calor e, por consequência, ele vai variar a sua energia interna. Então, como é que eu calculo o trabalho? A área do gráfico. Como é que eu calculo a área do gráfico? Base, V2 menos V1, que é ΔV, vezes a altura, que é a pressão, que é sempre o mesmo valor. Correto? Portanto, o meu trabalho aqui vai ser P ΔV, que é a definição daquele trabalho que nós vimos anteriormente. Consequência, a primeira lei da termodinâmica no processo isobárico é toda a nossa equação, Q igual a trabalho mais ΔU. Não existe situação no processo isobárico onde uma dessas variáveis ali, calor, trabalho, energia interna, sejam iguais a zero. Tranquilo? Então, no isobárico, são todas elas. Exemplo. Opa, nós temos agora aqui um exemplozinho. O que vai acontecer? Nós temos um gráfico PV, correto? E ele quer o trabalho. Vejam que aqui, ó, de A até B é uma transformação qualquer. Será? Ó, o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho pressão e volume quase que diretamente proporcional, correto? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos uma transformação isotérmica,
Não. Essa transformação aqui, ela vai ser uma transformação qualquer, ok? O que nós sabemos é que de B até C, a pressão é constante. Então, o que que eu preciso? Eu preciso determinar, aí vamos fazer aqui, eu preciso determinar, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui, né? Eu preciso determinar a areazinha deste retângulo, correto? E a areazinha deste retângulo, ela vai ser calculada. Olha só como é que ficou o negócio. Está tudo bugado hoje aqui, né? Vamos fazer assim. Vamos limpar todos os desenhos e vamos botar assim. A linha... eu vou ter o meu retângulo aqui, bonitaço, e eu vou querer o quê? Eu vou querer determinar esta área em amarelo, né? Vamos até mudar a cor aqui para vermelho. Deixa eu fazer aqui. Tum. Ó, vermelhinho. Como é que a gente calcula essa área? Agora ele não quis escrever o meu vermelho, né? Só porque... Olha lá, né? Então tá ali. Como é que a gente vai calcular essa área? Base vezes altura. Então eu vou cuidar das unidades. Newton por metro quadrado aqui, volume por metro cúbico. Opa, então eu já vou ter em joule. Então a minha área aqui vai ser igual ao trabalho, né, de B até C, certo? De B até C. Então, vamos colocar lá de B até C. Deixa eu achar aqui. Tadã. De B. Vamos botar assim, ó, de 2 até 4, né? Para facilitar a minha vida. Aí eu não acho 2. 2 até 4. Certo? Aí, como é que vai funcionar? Igual. Vai ser a base, que é 4 menos 2, né? Então, vai ser 2, que multiplica a minha altura, que é 30. Isso vai me dar 15 joules. Positivos? Positivos. Por quê? Porque está aumentando, ele está indo de B para C. Ok? Agora, eu tenho mais este retângulozinho aqui embaixo, ó. Prestem bem atenção. Eu tenho mais esse carinha aqui, ó. Né? E aí eu vou calcular a área dele. Primeiro eu vou trocar a cor, né? Só para fazer diferente. Então, eu vou calcular a área dele. Vou botar aqui embaixo. Como é que eu vou calcular a areazinha desse cara aqui? A área dele vai ser igual ao trabalho. Trabalho de quem? Trabalho 1, 2, né? Então, trabalho 1, 2. 1, 2, correto? Isso vai ser igual a quem? A base, que é 1, vezes a altura, que é 10. Isso vai me dar o quê? Vai me dar 10 joules. Só que está faltando aquela areazinha lá de cima, que eu não posso esquecer. Vamos botar com outra corzinha. Então, olha só. Eu vou, né? Vamos fazer assim. Tarará, tarará. Vou calcular aqui, ó. Como é que a gente calcula essa área ali? É um triângulo, né? Então, é base vezes altura dividido por 2. Então, aquela areazinha ali, que vai ser o trabalho ali, vai ser a base. A base é 1. Por quê? Porque é 2 menos 1. Vezes a altura, 30 menos 10. 30 menos 10. Tudo isso dividido por 2. Então, 30 menos 10 é 20. Vezes 1, 20. Dividido por 2, 10. Então, quanto é que vale o trabalho total nesse esquema? Vai ser o somatório de todas as áreas. Então, vai ser o trabalho, vai ser os 15 joules da área laranja, mais os 10 da área em vermelho, mais os 10 da área em branco. Nesse caso, 45 joules. Fiz certo? Deixa eu ver, 20 por 2. A base é 2, a altura é 30. Ah, e olha só, gente, aqui, desculpa, ó. Aqui não é. Me perdi aqui, vamos usar a borracha aqui. Ó, essa areazinha aqui, eu fiz errado, né? Então, muito bem se vocês prestaram bem atenção, né? Então, a área aqui vai ser o trabalho 2, 4. Vamos botar lá. Trabalho 2, 4.
Trabalho 2, 4. Fiz totalmente errado. A base é 2 e vezes a altura. Eu dividi por 2 triângulo, né? Então, 2 vezes 30. Isso vai dar 60 joules. Correto? Então, essa áreazinha ali é 60 joules. E aquela lá de cima, né? Tá certinha, 10 joules. Então, aqui embaixo, eu tenho que apagar esse carinha aqui. Por que que tu apagou esse dali? Vamos fazer assim. Vamos fechar. Tadã. E vamos abrir novamente aqui as anotações. Vou pegar a borrachinha. Ó, funcionou, né? Então, o meu trabalho total vai ser igual a 60 mais 10 mais 10. Isso vai dar 80 joules. Nesse caso, então, a minha resposta, né, é 80. Sim, desculpem ali o errinho, tá bom? Aí, clear, para passar aqui todas as coisinhas. Vamos para a próxima. Fechando aqui. Aí, processos termodinâmicos. Qual que a gente vai falar? Isocórico. O isocórico vai ser de que jeito? Né? Volume constante. Se o volume é constante, significa dizer que o êmbolo não sobe nem desce. Se o êmbolo não sobe nem desce, ali eu vou ter trabalho. Como o êmbolo não subiu e nem desceu, o trabalho é igual a zero. Então, como é que vai ser o meu gráfico? Vai ser uma transformação a volume constante. Dessa forma, o que eu posso dizer? Né? Que V1 igual a V2. Se V1 igual a V2, ΔV igual a zero. Olhando aqui, VI igual a VF, consequência, variação do volume igual a zero, trabalho igual a zero. Ah, mas agora nós vamos ter o quê? O trabalho igual a zero. Como é que fica a primeira lei no processo? O trabalho é igual a zero, então Q igual a ΔU. Vejam que, numa transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, o ΔU é igual ao calor, ou o calor é igual ao ΔU. Se ele recebe calor, ele aumenta a temperatura. Se ele diminui calor, ele diminui a temperatura. Aqui nós temos uma situação bem prática do nosso dia a dia, panela de pressão. Né? O que está acontecendo ali? O volume da panela não está sendo alterado. Ah, mas está sofrendo uma pequena alteração, mas isso não vai influenciar. Consequência, o volume não se altera. Todo o calor que eu entrego da chama do fogão para a panela de pressão vai fazer com que a temperatura, né, da substância que esteja lá dentro vai aumentar e aumenta em valores até significativos, correto? Por isso que ela cozinha de forma mais rápida. Um outro exemplo. Então, agora, um gás mantido a volume constante. Então, vejam, tá ali, né, estão ali as nossas informações. Então, vamos lá. Né? Volume constante. Sempre tentem buscar essas palavras. São fornecidos 500 joules de calor. Então, eu entrego calor para este sistema. Né? O que vai acontecer? Então, o meu Q é igual a 500 joules. Né? Em correspondência, o trabalho realizado pelo gás e a variação da sua energia interna são, o que nós sabemos? A volume constante, né? O ΔV, vamos buscar lá o meu delta novamente. Opa, aqui o meu delta. Tcharam. O meu delta. O meu ΔV vai ser igual a zero. Consequência, o meu trabalho vai ser igual a zero. Correto? Então, eu já sei que a minha alternativa tem que ter zero no trabalho, porque ele está pedindo respectivamente. Ok? Isso aqui é muito importante, ó. Tá? Respectivamente. Portanto, tem que vir quem primeiro? Tem que vir a resposta do trabalho e depois da energia interna. Então, eu já posso riscar a letra B, já posso riscar a letra C, já posso riscar a letra D. Né? E aí, eu quero agora a energia interna. Como eu sei que calor é igual a trabalho mais ΔU, eu posso dizer que se meu trabalho é igual a zero, calor é igual a ΔU. Consequência, se eu forneci 500 joules
para o sistema e o trabalho é igual a zero, o meu ΔU é 500 joules. Então, eu fico, né, na letra E. Tranquilo? Simples, né? Pagando todos os desenhos, fechando aqui e passando para a próxima. Próximo processo térmico. Isotérmico. Muito importante esse isotérmico, né? Temperatura constante. Se a temperatura é constante, o que vai acontecer? Nós vamos ter, né, calor igual a trabalho. Só que aí o trabalho vai ser um pouquinho diferente. Nós temos que pensar, né, que o trabalho vai ser dado pela minha integral de PDV. Por que integral? Né? Porque a minha pressão, gente, ela não varia constantemente. A minha pressão, vou passar aqui à frente um pouquinho, né, para mostrar, só para lembrar o gráfico, né, PV para transformação termodinâmica. Ela é uma hipérbole. Então, a pressão ela não varia uniformemente. Então, eu tenho que pensar numa situação de integração. O que nós vimos que essa pressão é lá em Clapeyron? PV igual a nRT. Então, o que eu posso pensar? Se eu isolar, vamos botar assim, né? Tadã, eu sei que esse PV é igual a nRT. Se eu for isolar o P, eu vou ter nRT dividido por V, que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Que é exatamente o que eu coloquei aqui no lugar da pressão, né? Então, a minha pressão é essa aqui. E esse dV, né? Todo mundo sabe lá que é o nosso ΔV, né? Só que eu estou trabalhando numa questão infinitesimal. Bom, N para o mesmo gás é constante, R para o mesmo gás também é uma constante, e T é um processo isotérmico, ele também é constante. Então, tudo isso eu posso tirar da minha integração. Então, eu vou ter lá a integral de VI até VF, sobrando dV sobre V. Se vocês se lembrarem, né, da situação das integrais, isso aqui é igual a logaritmo natural. Certo? Então, eu vou ter lá logaritmo natural de VF sobre VI. Então, o trabalho de uma isoterma é determinado fazendo esta equação que está em negrito. E ela vai me dar exatamente essa área que está pintada aqui, ó. Ok? Então, simplesmente utiliza logaritmo natural de VF sobre VI. Se o meu VF, né, for inferior, ou seja, for menor, né, estiver aqui e o meu VI estiver aqui no final, eu vou ter um trabalho negativo. Se o meu VF for maior, eu vou ter um trabalho positivo. Sim? Quem vai me dizer isso? O logaritmo natural aqui, tá? Então não há necessidade de se preocupar em relação a este sinal. Certo? Então, como é que fica a minha primeira lei, né, no processo termodinâmico isotérmico? Né? Se a variação da energia interna é igual a zero, todo o meu calor será transformado em trabalho. Gente, esta situação aqui, ela é impossível. Por quê? Porque isso, né, digamos, tenta burlar a segunda lei da termodinâmica, correto? Para que nós tenhamos um calor igual ao trabalho, ou próximo, significa dizer que essa transformação ela tem que ocorrer muito lentamente. Muito lentamente. Diferentemente da adiabática, que tinha que acontecer muito rapidamente. Então, o que tu faz? Tu entrega calor e expande simultaneamente. Mas não tem como tu manter a temperatura desse gás sempre igual. Então, o que vai acontecer? Entregou calor, expandiu, entregou calor, expandiu, entregou calor, expandiu. Certo? Então, eu tenho a situaçãozinha baseada nessa transformação, uma situação onde nós tenhamos o quê? Calor igual a trabalho. Óbvio que uma transformação isotérmica seria o ideal. Por quê? Porque eu estou conseguindo transformar todo o calor em trabalho, mas a gente sabe que isso não é possível. Apagando todos os desenhos, fechando aqui, e indo para o nosso último. Ah, não, tem um exemplozinho antes. Suponha que 1,8 mol de um gás ideal é levado de um volume de 3 metros cúbicos para 1,5 metros cúbicos. Veja, ó, houve uma compressão.
correto? Aí ele diz assim, através de uma compressão isotérmica, muito importante que nós tenhamos esta situação de interpretar as palavras. Compressão. Então, eu tenho que chegar no quê? Num trabalho negativo. Se eu não chegar no trabalho negativo, é porque alguma coisa eu fiz errado. Certo? Como é que vai funcionar? Trabalho é igual a nRT logaritmo natural, né? De quem? Volume final, vou botar assim, volume final, dividido por volume inicial. Como vocês têm calculadora, não há necessidade de se preocupar, né, de usar. Sim? Então, continuando, como é que vai ser esse trabalho? Ele quer saber quanta energia é transferida como calor durante a compressão. Como calor, se eu calcular o trabalho, como eu sei que é uma transformação isotérmica, na transformação isotérmica, todo o trabalho vai ser igual ao calor. Então, se eu calcular o meu trabalhozinho, eu vou automaticamente calcular o meu calor. Trabalho igual a quem? N, 1,8, vezes a constante. Aqui, nesse caso, né, ele vai ter a resposta em joule, então eu vou utilizar 8,31, não 0,082. A temperatura tem que estar em Kelvin, certo? Então, o que eu tenho que pensar? Tem que somar 273, correto? Então, é 273 mais 30, vezes quem? Vezes o logaritmo natural de volume final 1,5 dividido pelo volume inicial, que é o 3. Vamos aumentar aqui para ficar tudo na mesma linha. Correto? Então, colocando na calculadora isso, vamos só buscar a calculadora aqui. Né? Colocando na calculadora, eu vou compartilhar a calculadora para que vocês possam ver eu calculando. Então, ó, puxei para cá. 1,8 vezes 8,31 vezes, né, a temperatura em Kelvin, que é 30 mais 273, então 303. Isso deu 4.532. O que eu preciso fazer, né? Isso tem que ficar multiplicado ao logaritmo de 1,5 dividido por 3, é isso, né? Exatamente, volume final. Então, vou fazer lá 1,5 dividido por 3, isso vai dar 0,5. Vou tirar o logaritmo natural ó, na calculadora, é o ln. Então, ó, deu negativo, tá vendo? Multiplico por aquele número que eu tinha anteriormente, 4.532, e eu vou chegar num trabalho de menos 3.141,5 joules. Vamos voltar para a nossa... Aqui. Ele tirou tudo, né? Malandro. Então, olha só. O meu trabalho é igual ao calor. O meu trabalho igual a nRT, logaritmo natural, vamos botar assim, logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial. Então, o meu trabalho vai ser igual a 1,8 vezes 8,31. Por que esse 8,31? Porque eu estou usando as grandezas no sistema internacional. E a temperatura, então, 303, que multiplica o logaritmo natural de 1,5 dividido por 3. Nós vimos que isso é igual a menos 3.141 joules. Certo? Então, aqui está a resposta. Aí, a última ali é, a transferência é para o gás ou a partir do gás? Como meu trabalho é negativo, o que vai acontecer? O gás, ele está sofrendo esse trabalho. Então, quem é que está fazendo o trabalho? É o gás? Não, é o sistema. Então, a transferência é para o gás. Porque o trabalho é negativo. Ok? Então, aqui
apagando para passar para o próximo slidezinho. E o nosso último processo é o trabalho realizado num processo cíclico. Isso aqui já está preparando a nossa próxima unidade de aprendizagem, que é a segunda lei da termodinâmica, que são as máquinas térmicas, tá? Numa transformação cíclica de uma massa gasosa, né? Ela é uma sequência de transformações em que o ponto final de cada transformação, o gás retorna ao seu valor inicial de pressão. Né? Então, ele vai ter a mesma pressão, a mesma temperatura e o mesmo volume no processo final. Consequência, como ele saiu de um ponto e chegou no mesmo, a variação da energia interna também é igual a zero. E aí, nós vamos ter o trabalho sendo a área pintada do gráfico, e por consequência, né, a variação da energia interna sendo igual a zero, semelhante a uma transformação isotérmica. Dessa forma, nós podemos então também pensar que numa transformação cíclica, nós temos uma possibilidade de ter a maior quantidade de calor sendo transformada em trabalho. Por isso que as máquinas térmicas são todas elas num processo cíclico. Muito importante que vocês não esqueçam isso. E para a gente finalizar, o nosso último exemplo aqui. Então, uma máquina térmica executa o seguinte ciclo. Durante, né, o trabalho realizado durante esse ciclo vale. Então, vejam aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a área de quem? A área da figura. Então, eu vou ter isso aqui, ó, a área desse meu retângulo. Vai ser feita de que jeito? Base, né? Base vezes altura. Nesse caso, vamos lá. Vamos trocar a corzinha. Assim, tarã, e puxar ali, ó. Como é que eu vou calcular o meu trabalho? O meu trabalho vai ser calculado fazendo quem? A área. Nesse caso, eu vou fazer a base, que é quem? 3 menos 1, 2. Mas aqui eu não posso esquecer, ó, 10 na menos 3, que eu posso fazer isso no final, correto? Então, vai ficar 2, que multiplica quem? Multiplica a altura. 8 menos 2, 6. Né? Então, isso aqui vai ser quanto? 2 vezes 6, 12. Agora entram os expoentes, correto? Como assim? Eu tenho 10 na 5 aqui, 10 elevado, deixa eu botar aqui, assim, 10 elevado na 5, correto? Que multiplica, assim, que multiplica 10 na menos 3, correto? 10 na menos 3. Vamos ver se eu consigo achar um menos aqui. Esses dias eu estava correndo atrás de um menos. Acho que esse aqui, não, não é. Ups. Só porque eu estraguei o negócio. Então vamos lá, vamos apagar esse carinha aqui. Assim, né? Bota lá. Então, trabalho vai ser igual à área, que é igual à base, que é 2 vezes a altura, que é 6. Isso vai me dar 12, que multiplica, né? Então, conserva a base, 10 na 5. Então, vamos botar o 5 aqui. Tadã. Correto? Menos, ou vezes, no caso, né? Vezes 10 na menos 3. Deixa eu ver se eu acho um menos aqui em outro lugar para colocar para vocês. Só um pouquinho. Tcharam. Ele não está deixando. Vamos voltar para a nossa tela aqui. Ele já matou. 10 na menos. Vamos botar aqui do ladinho, né? Deixa eu buscar aqui. Pontinho. Vamos buscar, ver se eu acho o menos 3 aqui para colocar para vocês. Desculpem isso aqui, tá? Eu sempre faço no Word, mas eu resolvi fazer direto no, no aplicativo. É bem assim, eu não vou encontrar o menos.
Vou botar esse cara aqui, menos 3, certo? E aí, como é que fica? Então, o meu trabalho vai ser igual a 12 vezes 10, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2, né? Então, o 2 eu tenho ali. Joules. Aí eu vou olhar nas minhas alternativas, eu tenho exatamente 12 vezes 10 na 2 como respostinha. Olha lá. Aqui. Certo? Deixa eu parar de compartilhar e voltamos aqui. Então, essa é a nossa aulinha a respeito de primeira lei da termodinâmica e os processos térmicos vinculados a essa primeira lei da termodinâmica. Espero ter ajudado vocês. Nos encontramos semana que vem, certo? Uma boa atividade e até mais. Tchau, tchau.